Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final. E peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor. Certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: justa medida, página 18 a 22. Então, alunos, meus queridos, acompanhe aí essa aula com atenção. Como vocês bem sabem, né, sempre te faz a revisão da última aula. É importante te revisar. Quanto mais a gente revisa, mais a gente aprende. Então, vamos lá. Na última aula nós falamos do assunto, que é uma pergunta, como seria estar no lugar dos outros, né? É uma pergunta bastante importante, relevante, né, para o nosso dia a dia. E a gente refletiu muito sobre isso aí. Acredito que vocês compreenderam muito bem e agora a gente só vai enfatizar algumas ideias, né? Rever algumas ideias importantes, porque aquilo que é importante a gente não esquece, não pode esquecer. Então vamos lá. Você já questionou quais seriam as causas da bondade entre as pessoas? Não é fácil chegar à resposta definitiva para essa questão, mas podemos ao menos levantar algumas hipóteses. Entre elas, destacamos suas capacidades atribuídas aos seres humanos.
reconhecer a humanidade do outro, estendendo a ele a preocupação e o cuidado que se tem para consigo, né? Então, as capacidades que o ser humano tem em relação ao outro, né? Reconhecer, entender, compreender, se preocupar. Colocar-se no lugar do outro para tentar entender seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades, né? Então, é uma capacidade que a gente precisa cada vez mais desenvolver porque é necessário a gente colocar-se no lugar do outro, né? Entendendo que o ser humano ele é um ser social, ele não vive sozinho, ele vive sempre em grupo, é na família, com os pais, com os irmãos, depois na escola, no trabalho, enfim, o ser humano está sempre vivendo em grupo, portanto, ele precisa desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Que é uma capacidade, que é uma capacidade que uma vez que a gente se desenvolve, ela traz um bem muito grande para nós e para os outros, né? Então, até torna uma virtude, né? Uma virtude para o ser humano, algo muito bom e importante de praticar. Ao utilizar essas capacidades que constituem a empatia, podemos agir com bondade, proporcionando o bem que os outros esperam e evitando ou diminuindo os males que eles sofrem. Então, vejam bem, alunos, aí aquilo que envolve a empatia, né? A empatia. Por isso que eu falei para vocês, é importante nós desenvolvermos essa capacidade, né? É, para quê, professor? Para proporcionar o bem para si e para os outros, né? Para si e para os outros, e dessa forma diminuir o sofrimento. Diminuir o sofrimento. Ter empatia é buscar colocar-se mental e efetivamente no lugar de alguém, tentando ver o mundo sob o olhar dessa pessoa, pensar de acordo com as ideias dela, sentir o efeito das emoções que a envolvem. Olha como isso é importante, né, aluno? Se você não tem a possibilidade de marcar, destacar aí no seu livro, você está tendo agora, portanto, faça isso, por favor. Isso não significa que devemos nos tornar iguais a essa pessoa. Não é isso, né, aluno? Não é isso. É você, empatia, é você sentir a dor do outro, sentir o que o outro, sentir como o outro é de fato. Né? Tentar compreender, entender o olhar, entender o mundo na perspectiva da outra pessoa, do outro, no caso, né? Então, isso acaba sendo até um desafio para nós, né? É um desafio muito grande, mas é possível a gente realmente ter empatia sim com as pessoas. Por quê? Porque é possível? Porque o ser humano ele é um ser muito capaz, cheio de capacidade e com esforço, com empenho e dedicação, ele é capaz de fazer muita coisa, certo, alunos? Vamos lá. Isso significa que não devemos nos tornar iguais a essa pessoa, abandonando nossos próprios pensamentos e sentimentos. Trata-se apenas de pensar e julgar por um momento como se estivéssemos no lugar dela, experimentando as suas alegrias e suas dificuldades, a fim de tentarmos entender. Então veja aí, tudo isso para entender e compreender a outra pessoa, né? Eu penso que eu já mencionei para vocês, mas eu vou enfatizar novamente que é importante. Às vezes, né, como humano que somos, muito limitado, muito falhos, às vezes nós somos muito rápido para julgar, para apontar o dedo, né? Para criticar. Para isso, às vezes, nós somos muito rápidos. Porém, para entender, compreender, ter empatia em relação ao outro, isso é difícil. Mas, como eu falei para vocês, é difícil, mas não é impossível. Com empenho, a gente faz isso, tá? A gente consegue fazer, ter empatia, sim. O sentimento de empatia pode surgir entre pessoas muito diferentes uma das outras, pois elas sempre terão certas características em comum. Afinal, todas partilham a condição humana. Todos nós somos humanos, né? Que envolve as capacidades de sofrer e de sentir dor, assim
com a tendência de buscar algum tipo de satisfação ou felicidade para si. Apesar disso, nem sempre presenciamos ou vivenciamos a empatia. Nem sempre somos assim, né? Mas é importante nós desenvolvermos essa capacidade. Muitas vezes deparamos-nos com situações em que a insensibilidade de uns acaba causando ou ampliando o sofrimento de outros. Então aí, pessoal, a insensibilidade como algo ruim, né? Algo ruim. O sofrimento do outro parece que não nos toca, tá? A vida do outro parece que não faz, não nos preocupa, a gente acaba se tornando insensíveis ao sofrimento do outro e isso causa mais sofrimento ainda, né? Então, vejam aí a insensibilidade como algo ruim. Isso pode ocorrer por meio de atitudes maldosas, mas também pela imposição dos próprios pontos de vista aos outros, né? Um exemplo é quando damos conselhos a alguém sem aceitar que estes não seguem. é, se- hum, Desculpa, volta novamente. Um exemplo é que damos conselho a alguém sem aceitar que estes não sejam seguidos à risca, mesmo que contrarie os sentimentos, as ideias ou valores de quem os recebe. Muitas vezes deparamos-nos com situações, então isso a gente já fez, né? Vamos prosseguir. A frequente decorrência de situações como essas nos leva a refletir sobre as dificuldades que enfrentamos para nos colocarmos no lugar dos outros. Será que isso é realmente possível? Como saber se estamos nos aproximando da empatia? Participe de mais dessa reflexão por meio das atividades propostas a seguir. Então, você já fez as atividades, né? Vamos lá para ética e cidadania, outro ponto também que a gente pensou, refletiu muito bem e que é importante. Pedimos exemplo de bondade e empatia em nosso meio social. É provável que algumas pessoas mencionem o trabalho voluntariado. Os voluntários são indivíduos que acolhem uma causa a fim de trabalhar por ela em benefício de outros e sem receber remuneração por isso. Normalmente, essas causas estão relacionadas ao desejo de minimizar sofrimentos e injustiças sociais. De fato, é isso mesmo, né? O trabalho voluntário vai nessa perspectiva, né? De minimizar os sofrimentos, a injustiça e fazer o bem às pessoas, sempre numa atitude de ajudar. O trabalho voluntário pode ser momentâneo, ocorrendo em resposta a situações emergenciais, como acidentes e catástrofes, mas também pode ser contínuo, realizando-se em organizações não governamentais ou em outros âmbitos na sociedade. Esse segundo tipo de voluntariado vem se desenvolvendo muito e atualmente diversas campanhas e até mesmo empresas incentivam as pessoas a participar dele. Então, o trabalho voluntário é muito importante, precisamos cada vez mais desenvolver, ter essa sensibilidade de sempre querer ajudar os outros e quando a gente ajuda os outros, você minimiza o sofrimento, tá? Mas, afinal, o que motiva tantas pessoas a dedicar tempo e esforço a fim de realizar atividades voluntárias, além do trabalho que já desempenham para sobreviver? O que elas buscam e o que encontram realizando essas novas tarefas? Para responder essas outras perguntas, siga a orientação do professor e entreviste um ou uma voluntariado. Então, suas atividades que você vai fazer, se você tiver possibilidade, entrevista, tá, alunos, e vamos lá. Tá aí, acho que deu para você entender bem
esse conteúdo, né, em relação à bondade, desenvolver cada vez mais a bondade, a empatia, sempre pensando no outro, sempre entendendo que você está ajudando e, portanto, você está fazendo a bondade, o bem. Hoje, vamos lá para o assunto de hoje, né, justa medida. Em momentos anteriores, refletimos a respeito dos horizontes que se apresentam à existência humana. Vimos ainda que o bem é apontado por alguns pensadores como um guia seguro para orientar nossas ações no decorrer dessa existência. Agora, a fim de ampliar tais reflexões, podemos considerar algumas perguntas como as exemplificadas a seguir. Então vamos lá, turma. De um modo geral, os conceitos de justiça ou injustiça não são relacionados à natureza, mas à vida social dos seres humanos. Assim, tempestades, tornados, erupções vulcânicas ou outros fenômenos naturais que causam grandes males não são classificados como justos nem como injustos. De fato, é isso mesmo, né? Tá? Porque foge da condição humana, tá? Os fenômenos da natureza. O mesmo ocorre com relação aos outros seres vivos, né? Por exemplo, um predador que ataca uma presa ou um animal que agride outro mais fraco, não são tratados como fora da lei, injustos e dignos de punição, apesar de seus atos violentos, né? Então a gente não pode dizer assim que em relação aos animais que foi justo ou injusto, tá? No âmbito da justiça, isso não se encaixa, né? Em relação à atitude dos animais. Já no que diz respeito às relações entre as pessoas, agora entre as pessoas sim, né, turma? A gente pode falar muito sobre justiça e injustiça. Vamos lá, acompanhe comigo aí com atenção. Já no que diz respeito às relações entre as pessoas, a justiça é considerada um valor e uma virtude. Alunos, então, por favor, se você está com seu material em mãos, destaque aí, por favor, esse, esse texto aí. A justiça é considerada como um valor, é considerada um valor e uma virtude que deve nortear seus comportamentos e suas atitudes, tá? Então, a justiça como um caminho a seguir, né? Como uma direção para a gente seguir e ter no nosso dia a dia, praticar a justiça, tá? Então, por isso que ele disse que é uma virtude. Ela é também associada ao sistema judiciário, ou seja, ao conjunto de leis estabelecida em uma sociedade para definir as condutas esperadas de seus membros e de instituições responsáveis por julgar e punir o descumprimento dessas leis. Então, o sistema judiciário é realmente que tem esse trabalho de julgar e punir o descumprimento das leis, dessas leis, né? Então, é o órgão responsável para julgar e punir. Sistema judiciário, como se diz, para fazer justiça. Conexões. O tema justiça abrange muitas ideias e, para refletir sobre elas, é possível começar investigando o que entendemos por esse termo e seu contrário, né? Pensando nisso, leia o texto a seguir. Então, vamos ver em que consiste a justiça e o contrário dela. Ser justo e ser exato. É justa a chave que se encaixa perfeitamente na fechadura. A gravata que não fica nem larga nem apertada no móvel. A gaveta. A medida das calças que me corresponde sem cobrar nem faltar, sem sobrar nem faltar a peça exata do quebra-cabeça. As lentes que corrigem exatamente a miopia dos meus olhos. A nota que me corresponde pelo exame que prestei na escola. É justa, né? No sentido de justiça.
O que falta ou o que sobra não corresponde à ideia de justiça. Olha só, turma. O que falta ou o que sobra não corresponde à ideia de justiça, mas a falta por mais a fraude por falta ou a generosidade por excesso. Então, atenção para esse detalhe aí. Mais a fraude por falta, né? Se falta é fraude, ou generosidade se for em excesso. Podemos dizer que preciso entender bem essa expressão, que a generosidade não é justa. Ué, como assim? A generosidade não é justa. Vamos entender, tá, alunos? Vamos lá. Atenção. A generosidade a generosidade é generosa. Então ela é generosa, não é justa. Vamos lá, um exemplo aí para você entender melhor, tá, alunos? Se compramos um objeto cujo preço é R$ 15 e damos 20, e por ele não somos justos, e por ele não somos justos, somos generosos. Então, veja bem, eu compro um objeto que vale 15, mas eu dou 20, e não pego os R$ 15, aliás, os R$ 5 de troco. Eu digo para a moça do caixa, olha, é para você esses R$ 5. Eu estou sendo justo? Eu estou sendo praticando a justiça? Estou sendo justo? Não, estou sendo generoso. Simplesmente assim, tá? O justo são R$ 15 e os outros 5 são a mais, tá? De que modo, na maioria das vezes, o fato de que uma coisa seja justa ou não depende de nós. A justiça tem uma medida exata para ser cumprida. Então, ser justo ou injusto depende de nós. Justiça tem uma medida exata para ser cumprida. Então, eu quero ter uma atitude justa. Eu dou 15, o produto vale 15, eu dou 20. Então, para ser justo, eu preciso de R$ 5 de troco. Então, é nesse sentido, tá, alunos? Isso é praticar a justiça. Por outro lado, a justiça tem um caráter de valor mínimo necessário, já que é uma condição necessária para que nossas relações com os outros sejam corretas. Se não somos justos, não podemos ceder aos demais valores. A justiça com as ambulâncias e os bombeiros tem prioridade de passagem. Então tá aí um exemplo, né? No caso das ambulâncias, no trânsito, né? Os bombeiros têm prioridade de passagem, é o mínimo necessário para salvar uma vida. Olhar de filósofo. O conceito de justiça presente no texto, ser justo e ser exato, pode ser relacionado ao pensamento de Aristóteles, filósofo grego que viveu no século 5 a.C. Segundo ele, a justiça, assim como as outras virtudes, deveria seguir uma justa medida, isto é, um equilíbrio entre o excesso e a falta. Além disso, pensando em sua aplicação às relações sociais, esse filósofo dividia em 3 tipos. Então tá aí, a gente vai ver a justiça, né, dividida em 3 tipos na visão de Aristóteles. E outra ideia importante, alunos, para vocês não esquecerem, justiça para Aristóteles, praticar justiça é ser virtuoso, né? Aristóteles vai falar muito das virtudes e para ele a justa medida, ou seja, praticar a justiça seria uma virtude, mas ele vai dividir a questão da justiça em 3 tipos que a gente vai ver agora. Justiça distributiva, aplicada pelos governantes aos seus governados, distribuindo honras e riquezas conforme o mérito, a fim de manter o equilíbrio entre os que ocupam igual posição. Então, tá aí, justiça distributiva.
Justiça comutativa, responsável pela organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. Justiça corretiva, ligada à busca do equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes. As definições desses três tipos demonstram que a noção aristotélica de justiça se fundamentava em uma condição de igualdade, tá, alunos? Grife-se aí. Condição de igualdade e equilíbrio entre os cidadãos gregos. No entanto, é importante lembrar que nem todos que viviam na mesma cidade, na mesma sociedade que Aristóteles eram considerados cidadãos, havendo entre eles até mesmo pessoas escravizadas. Isso demonstra o quanto é difícil encontrar uma medida realmente justa nas relações sociais estabelecidas em diferentes épocas e lugares. Então tá aí. De fato, na época de Aristóteles, nem todos eram considerados cidadãos, tá? Mulheres, escravos, adolescentes, crianças não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham certos direitos. Assim, diante da realidade social que vivenciamos na atualidade, podemos nos perguntar: por que há tantas desigualdades entre as pessoas? Seria possível estabelecer igualdade entre elas? Afinal, uma das formas de entender a justiça é a de que todos sejam tratados de maneira igual. Então, tá aí um bom conceito, né, em relação à justiça. Entender a justiça é de que todos sejam tratados de maneira igual. Há, porém, aqueles que entendem como oferta de tratamento diferente. Há, porém, aqueles que entendem como oferta de tratamentos diferentes das pessoas, conforme as necessidades e os direitos específicos individuais e grupos sociais distintos. De acordo com essa visão, o objetivo da justiça é garantir equilíbrio. Então, alunos, por favor, outro ponto para você também destacar aí no seu livro, o objetivo da justiça é garantir o equilíbrio na distribuição de oportunidades entre as pessoas. Então tá aí, alunos, sobre a justa medida, né, na visão de Aristóteles sobre tudo, e também de acordo com o bem que a gente está sempre refletindo, né? Buscar sempre o bem. Então, praticar a justiça também é praticar o bem, é praticar a bondade, sempre naquela perspectiva da empatia, certo? Tá, empatia, e nós vimos o conceito de, de justiça, né? Ser exato, né? E o conceito também de generosidade, tá? De generosidade é, de fato, praticar a bondade, o bem. Então, tá aí. E faça aí as atividades da página 19, 20, 21 e também as atividades em PDF, tá, alunos? Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.